É com alegria que nesse momento nós vamos apresentar para vocês uma mensagem, Momentos de Fé, em uma de nossas reuniões. Você vai ser abençoado. Mas também queremos te convidar para participarem conosco, no possível, de uma reunião na sede da Igreja Encontros de Fé, na Presidente Roosevelt 313, ou em uma de nossas congregações da Grande Porto Alegre. Receba de Deus, que o Senhor te abençoe. Vamos juntos. Ele tem o caminho, Ele tem a direção, Ele tem a graça e o poder para nos conduzir adiante. Por isso diga: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo nessa noite. Fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Muito obrigado, Senhor, por essa noite que tu preparaste para estarmos aqui. Espírito Santo, toma os nossos corações, nossa mente, abre o nosso entendimento nessa noite para a tua palavra, Senhor. Fala conosco ainda mais. E a ti, sempre a ti, a honra, a glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus. Eu estou muito feliz hoje. Eu estou muito feliz pelo que eu vi aqui hoje. O pastor mostrou uma foto das crianças e contou algumas coisas que nós conversávamos. E tudo que vimos, né, as crianças, as famílias, mas havia uma presença de Deus tão gostosa nesse lugar hoje de manhã, como agora à noite. Queridos, temos compartilhado várias passagens bíblicas sobre o propósito de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós temos orado, os pastores, e temos buscado a Deus, e cremos que há um momento que Deus tem preparado para vermos coisas maiores ainda. Quantos creem nisso? Amém? E essas coisas maiores vai ser através da tua vida, das nossas vidas. Deus vai fazer através de nós, através da sua igreja. Quantos dizem amém a isso? Então é contigo, é comigo. Creia nisso. Deus tem falado conosco sobre a família, tem falado sobre as crianças. O pastor compartilhou conosco há uma semana, 10 dias atrás, sobre orarmos com as crianças,
por esse período, né? Às vezes nós vamos passando por situações, crianças vão nascendo no nosso meio com dificuldades, com enfermidades, com carências. Essa questão de, né, não pode tomar leite, problema com lactose, tantas coisas, enfermidades, bronquites, asmas, enfim, tantas coisas. E às vezes nós vamos buscando outras soluções e vamos remediando as situações. Mas nós cremos num Deus que está presente, um Deus vivo. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós cremos num Deus que durante 40 anos, quando o povo andou pelo deserto, a sua roupa não se desgastou, não houve enfermidades no meio daquele povo, porque Deus era com eles. Então nós temos orado, e hoje nós vamos orar com as famílias. Hoje nós ungimos as crianças aqui em cima, eu creio nisso. Então havia uma presença muito forte. Mas como eu disse, isso passa por nós, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E o Espírito Santo de Deus foi dado ao corpo de Cristo, para manifestar aqui na terra a graça de Deus. Atos 1:8 diz, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis testemunhas. Então, há uma ação sobrenatural de Deus, mas através das nossas vidas. Através de mim e de ti. Não é só os pastores. Deus quer nos usar. Nós estávamos ali em cima, eu recebi um WhatsApp, o pastor comentou há pouco, sobre um casal que está vindo, foi convidado, esteve aqui, e eles estavam indo para o hospital com a sua filhinha. Interessante, a criança estava bem aqui, primeira vez que eles vêm na igreja. E aí, agora, tiveram que levar ela para o hospital com suspeita, não sei do que era, lá, gripe A parece. Negócio interessante. Né? Às vezes nós podemos dizer, coincidência, não, mas é que está o vírus aí. Ok, tudo bem, pode ser. Mas eu creio também no sobrenatural. E eu creio também que assim como nós andamos numa direção, que é a direção da graça de Deus, de ouvirmos Deus, que Deus tem mais para nós, existe também um vento contrário. O pastor mesmo já várias vezes testemunhou aqui de cruzadas que havia forte resistência do mal. Então nós temos que orar, queridos. Nós temos que interceder por essas pessoas que estamos convidando, que estamos trazendo, por aquilo que fazemos na igreja. E eu queria compartilhar uma palavra, o pastor compartilhou ela hoje de manhã, e eu achei muito forte o que ele compartilhou hoje de manhã. E eu pedi permissão para o pastor para compartilhar a mesma palavra hoje à noite. E eu queria compartilhar contigo essa palavra porque fala sobre nós. Nós pais, nós mães, né? Homens, mulheres, que temos uma vida com Deus. De o que nós estamos hoje, o próprio Gálatas fala, né? Semeando, que estamos vivendo. Eu creio que Deus tem mais para nós, claro que eu tenho, mas vai passar pela minha vida e pela tua vida. Então Deus quer, conforme fala em João capítulo 15, né? Que Deus diz que Ele limpa, né? Os galhos, os ramos, para que produzam mais fruto ainda. Aqueles que estão dando fruto, o Senhor limpa. Então nós que estamos aqui, Deus tem nos usado, tem nos dado graça, mas precisamos às vezes ainda, cada vez mais, sermos limpos, porque Deus tem mais para a sua igreja. Deus tem muito mais para nós. Amém? Abra comigo a tua Bíblia, por favor, Salmos capítulo 26, versículo 1. Salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade.
Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Amém? Amém, amados? Esse salmo de Davi, ele tem um subtítulo, o pastor até comentou também hoje de manhã, é um apelo do justo. Apelo, pedido. E começa aqui o salmo dizendo, né? Faze-me justiça, Senhor. Davi, um homem chamado por Deus, e foi um rei em Israel. O rei que implantou o Estado de Israel, o povo de Israel, o povo judeu. Um homem que ganhou as batalhas mais difíceis. Eu acho que a primeira mais difícil que ele enfrentou foi quando o jovem nem era rei, né? Mas ele só teve pedreira pela frente. E obviamente que nessa caminhada como rei, como conquistador, como povo de Deus andando por aquela terra, também eles tinham muitos inimigos, muitos adversários que lutavam contra ele. E aqui esse salmo, ele fala disso. Fala de um homem pedindo que Deus seja justo com relação a essas dificuldades, essas adversidades que vinham contra a vida dele. E ele disse, faze-me justiça, Senhor. Ou seja, Senhor, seja justo comigo, me livra. Mas é interessante porque ele pede para que Deus o livre das adversidades, das dificuldades, de uma forma bem interessante. Olha só o que diz o próprio versículo 1. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. É interessante que Davi diz, Senhor, tu podes ser justo comigo, porque eu tenho sido íntegro, correto, honesto, não tenho sido falho, falso, eu tenho sido um homem íntegro. Ele disse, na minha integridade, ser justo comigo. E eu fico pensando, e eu estava comentando hoje, depois que o pastor ministrou essa palavra com a minha esposa, a coragem do rei para falar isso diante de Deus. Ele não falou para alguém, ele falou com Deus. Faze-me justiça, Senhor, na minha integridade. E ele diz, né? E confio no Senhor sem vacilar. Ou seja, eu sei qual vai ser a tua resposta, porque eu tenho sido honesto, eu tenho sido íntegro. Eu tenho vivido uma vida de verdade, não uma vida de falsidade. Aquilo que eu tenho falado, eu tenho feito. É isso que Davi está dizendo aqui. E ele vai um pouquinho mais adiante e diz, examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. É interessante porque Davi fala, na minha integridade, e aí ele diz como é que ele chegou a ela. Ele está dizendo aqui que só se chega à integridade para que tu possa reivindicar algo diante de Deus de uma forma, andando na tua, e ele está falando com Deus, na verdade de Deus. Sonda-me, examina-me, o meu coração, os meus pensamentos, avalia, pese, pois eu sei que tu é bom, benigno,
Tenho perante mim os meus olhos a tua bondade, porque eu tenho andado na tua verdade. Querido, uma das coisas difíceis hoje nos nossos dias, eu estava olhando aqui as famílias aqui. Hoje estamos aqui também em família. Como é difícil, hoje em dia, a integridade para o ser humano. Jeremias capítulo 17 já fala integridade. Também o oposto pode ser falso, pode ser corrupto. Jeremias capítulo 17 diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O profeta diz: quem o conhecerá? Então o ser humano em nós mesmos, a nossa tendência natural é sermos falhos, não sermos íntegros, sermos falsos, não sermos verdadeiros. Mas Davi, um homem igual a nós, um homem que conheceu a Deus e se entregou nas mãos de Deus, ele disse isso: pode me medir, pode analisar os meus pensamentos, pode ver o meu coração, que eu tenho sido íntegro, porque eu tenho andado na tua verdade. A verdade de Deus, e aqui a verdade, ela está nos levando, nos direcionando para a palavra de Deus, e muitas vezes a própria palavra, às vezes é traduzida pela lei de Deus, e quando nós falamos aqui em Salmos, estamos falando do Velho Testamento, a lei muitas vezes é uma tradução do desejo e das instruções de Deus. Então Davi está dizendo: eu tenho andado na tua verdade, eu tenho andado na tua lei, eu tenho andado segundo a tua instrução, segundo o teu conselho, eu tenho te obedecido. Por isso ele pode dizer para Deus: faze-me justiça, me livra, porque eu tenho buscado viver segundo a tua instrução, segundo a tua lei, segundo a tua palavra, segundo os teus conselhos. Então nós, seres humanos, homens e mulheres que somos falhos, que temos um coração desesperadamente corrupto, se nós dermos ouvidos, e aí vamos para Tiago, não ouvintes negligentes, mas ouvintes praticantes, se nós verdadeiramente ouvirmos a instrução e guardarmos no nosso coração para fazer segundo a instrução, nós também podemos dizer: Senhor, olha para nós que somos íntegros. Quantos dizem amém a isso? Amém? Porque é o desejo de Deus. Tu crê que Deus quer te abençoar? Tu crê que Deus tem bênção para a tua vida? Eu creio, a Bíblia fala isso. Mas por que às vezes nós não alcançamos? Porque às vezes nós não ouvimos a instrução, não guardamos a instrução. E ele vai falar mais, sobre a benignidade, sobre tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. E aí ele diz outras coisas que ele tem agido. Veja bem, são atitudes, ações práticas que nós temos que ter. Olha só o que ele diz: não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assentam. Aqui Davi está falando que ele não se assenta, ele não tem andado. O andar, aqui o verbo andar, está numa vida de relacionamento, nosso dia a dia. Associar-se fala também como se, não um encontro apenas, que eu encontrei uma pessoa e cumprimento-a, mas é quando eu sento e passo a conversar com ela, a tratar ela de igual para igual. Não que eu seja melhor que ela e nem que ela seja melhor que eu, mas os princípios
que temos um e o outro. Associar-se quer dizer unir-se, andar junto. Aqui ele diz então que primeiro ele ouve a instrução e tem guardado essa verdade do seu coração, mas ele também tem feito algumas coisas. Ele não tem o quê? Andado com homens falsos, com os dissimuladores. É interessante porque Efésios capítulo 2, versículo 2, quando fala no versículo 1, diz que nós fomos salvos pela graça. No versículo 2 ele diz: outrora no passado todos nós vivíamos segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ou seja, todos nós no passado andávamos por aquilo que o mundo dizia, que era certo e que era errado. O curso desse mundo. E o curso desse mundo, ele sofre uma influência do príncipe da potestade do ar. Então, o curso desse mundo é onde estão os falsos e os dissimuladores. E por que eu não devo andar com eles? Vá comigo a 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Na linguagem de hoje, conversações são as más companhias, corrompem os bons costumes. Ou seja, o andar, o conviver, o associar-se, o ter parceria, amigão. Vamos agora para o nosso happy hour, todo mundo. Nós não estamos fazendo acepção de pessoas, não é isso. Mas nós estamos buscando um padrão de vida, segundo a instrução de Deus. Para o quê? Para que eu possa dizer: Deus, essas dificuldades, essas adversidades, esse vento contrário, Senhor, seja justo comigo e me dá a vitória. Me dá a vitória. Amém? Quem quer a vitória? Amém? Eu também. E Deus tem para nós. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Mas em Cristo. E aí aqui diz que as más conversações, as más companhias corrompem. E olha só que interessante, aquilo que é bom. Aquilo que é bom, os bons costumes. Os hábitos corretos. Vamos lá. Estamos em família. Qual é o bom costume de um relacionamento entre o marido e a esposa? Fidelidade ou infidelidade? Não é uma pergunta retórica, por favor, me respondam. Qual é o costume, o bom costume para o casamento entre um homem e uma mulher? Fidelidade ou infidelidade? Fidelidade. Mas a Bíblia está dizendo que as más companhias, os falsos, os dissimuladores, aqueles que, dissimuladores, pessoas que têm duas caras. Eu não posso ter duas caras. Eu não posso estar contigo aqui no culto, te abraçar, meu irmão querido, glória a Deus, estamos juntos, aleluia, e vou-me embora daqui e sou outra pessoa. Eu não posso fazer isso. Isso é um mau costume. E no casamento, o bom costume é a fidelidade. Sermos fiéis à nossa esposa, a esposa ao marido. Então, quando eu tenho essa vida, eu evito essas coisas, eu estou preservando a instrução, a verdade de Deus. Provérbios 22, 24 e 25.
Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Coloca na linguagem de hoje para nós, Jorge, por favor. Não faças amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Quando nós adquirimos um hábito, um costume, uma prática, é muito difícil tu largar aquilo. Provavelmente eu devo ter algum cacuete aqui em cima que vocês já viram que eu tenho, né? É difícil da gente largar depois que a gente adquire aquilo. É interessante, ali fala, você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Então, quando o salmista fala, no Salmos 26, que ele não anda, ele não se assenta com os homens falsos e com os dissimuladores não me associo, ele está dizendo exatamente isso, que ele o quê? Ele não quer ter na sua vida esses maus hábitos. Ele não quer ter essas más companhias. Por quê? Porque vai acabar pegando a tua vida. Queridos, eu volto a repetir, não é fácil. A sociedade hoje em dia, ela muitas vezes nos constrange. Nós que somos cristãos, ter uma atitude cristã. É muito difícil. Eu contava para o pastor, na década de 90, nós tínhamos houve uma moda entre os cristãos, né? Nós colocávamos muitos adesivos nos nossos carros. Propriedade de Jesus, né? Jesus te ama. Eu sou o caminho, botar uns versículos bíblicos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Todo aquele que confessar a Jesus como Senhor, Deus o torna filho de Deus. Né? Deus lhes dá o poder de serem filhos de Deus. E assim nós colocamos, e tínhamos outras frases que não eram versículos bíblicos. Tinha, eu amo minha família. E tinha um outro mais radical ainda. Eu amo minha esposa. Eu não era dos mais radicais, mas eu botei, eu amo minha esposa. Porque Deus transformou o nosso relacionamento. Eu não sou um homem fácil. A minha esposa não foi fácil para ela. Mas Deus foi curando, foi transformando. E através do amor dela foi mudando também meu coração. E eu botei aquele adesivo, eu amo minha esposa. E eu sempre viajei muito. Uma vez eu me lembro que eu estava no interior de Santa Catarina, ali perto de Rio do Sul, por ali. E eu estacionei o carro, fui lá no cliente, uma prefeitura, eu voltei. E quando eu voltei, tinha um cara assim, perto do carro, né? E aí ele veio e disse, e esse adesivo, hein? Adesivo? Que adesivo? Aí, tá, esse aqui sim. Isso aí é para te pegar mais, né? O curso desse mundo, meu irmão. Esse é o curso desse mundo. O que o mundo está ditando. Se nós, eu poderia dizer, né? Claro, né? Afinal de contas, estou longe de casa. Minha esposa mora em Porto Alegre. Tem uma frase que eu aprendi com meu pastor. Casamento, não é dizer que nós amamos quando nós estamos juntos. Mas casamento também é, mesmo quando estamos longe, nós temos a nossa esposa no nosso coração. E eu guardei, tem algumas coisas que eu guardo. Não é muitas, mas eu guardo. Faço força. Mas eu guardei isso. E é verdade. E eu digo, não, cara, muito pelo contrário, Deus mudou meu coração.
talvez eu pensasse assim como tu, mas hoje eu coloco esse adesivo para dizer que realmente eu amo a minha esposa. E quero te dizer o seguinte, não tem outra coisa melhor do que um homem amar a sua esposa. E a esposa amar seu marido. E eu já aproveitei, dei um gancho ali para ele, falei um pouquinho do Senhor, né? Da verdade. Mas se eu começo a andar com esse tipo de gente, eu vou ouvir o quê? Vou sentar lá no happy hour, né? Vou ouvir o quê? Olha ali que está passando. Não sei o quê. Quer ver no meu trabalho? Meu trabalho, eu sou vendedor. Eu tenho uma empresa, mas eu sou um vendedor. Uma vez o cara chegou e disse para mim, eu quero 20% de comissão, senão eu não faço contrato contigo. No órgão que ele estava. E eu disse, não, cara, eu trabalho numa empresa cristã, todo mundo é cristão lá dentro. Nós não fazemos isso. Ele disse, então, se tu não me der comissão, tu não entra aqui. E eu não entrei. Nem naquele ano, nem no ano seguinte. No terceiro ano, ele tinha sido preso. Aí eu consegui entrar. Glória a Deus. Mas o curso desse mundo, como é que é? Se nós dermos ouvidos, se nós ouvirmos, sentarmos, andarmos, nos associarmos, vai corromper, queridos. Vai corromper aquilo que tu ouve aqui no domingo, aquilo que tu ouve na quinta, aquilo que quando tu lê lá na tua casa, tu abre a Bíblia, naquele momento que tu lê, naquele momento que tu ora, o diabo, o nosso adversário, ele vai infiltrar de alguma forma, vai colocar o veneno dele, o dardo inflamado dele. E eu vou dizer mais, o pecado, ele não vem assim que tu cai de supetão. Ele vai aos pouquinhos, ele vai te cercando, ele vai chegando devagarinho. Ele não chega e te enfrenta de cara. Ele vai dizer, bom dia. Como tu está bonita hoje. Preste atenção. Vai chegar no outro dia, olha que roupa bonita essa tua, hein? É assim o diabo. Ele vai devagarinho. Então, queridos, eu não devo me associar, eu não devo me assentar, eu não devo sentar para ter esse tipo de comunhão. Senão, vai corromper, vai estragar aquilo que tu tem recebido. E corromper quer dizer exatamente isso, estragar aquilo que estava bom. Corrupção, algo corrompido, era algo que estava bem, e agora não está mais. Porque se eu for íntegro, eu vou poder dizer para Deus, Deus, me ajuda, porque eu tenho seguido a tua verdade, eu tenho ouvido e guardado as tuas instruções. Amém? Olha só o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade, e felizes lhe são os filhos depois dele. Eu vi aquela criançada hoje aqui. Eu vi pai e mãe com um sorriso nas orelhas. Até que um cai, outro isso, aquilo, né? Normal. Mas a criançada toda, e os pais felizes. Mas a Bíblia diz que o justo, que anda na sua, não é na integridade de Deus, porque Deus é íntegro. É na tua integridade. Diz que o justo que anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. E a Bíblia é tão boa, Salmo 103, que diz que o justo vai ver os filhos dos filhos. Então, nós podemos ver os nossos filhos felizes. Tu queres que o teu filho seja feliz? Amém? Eu quero. Então, queridos, eu tenho que andar o quê? Na integridade, uma vida íntegra. E de que forma eu vou viver essa vida íntegra? Dando ouvidos à verdade, à instrução
do Senhor para a minha vida, não me assentando, não me associando com o ímpio, com o pecador, no sentido de aquele que não obedece a Deus, como foi falado ali, o dissimulador, o falso, porque assim eu vou conseguir ver meus filhos felizes. Provérbios, 14, 26, olha só que interessante. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor, temor no respeito à instrução, a obediência. Temor é ser obediente a Deus, é respeitar a instrução de Deus, respeitar a Deus porque Ele é Deus, e Ele sabe o dia de amanhã. Então eu digo: Senhor, eu não entendo, mas eu obedeço. Ter temor do Senhor, diz que isto para a minha vida é forte amparo, é um apoio que eu preciso para vencer o dia a dia, as dificuldades. Nós precisamos disso, desse apoio, desse forte apoio, desse forte amparo. E diz que é segurança, refúgio para os meus filhos. Refúgio é um lugar seguro para os nossos filhos. Eu quero ver meus filhos, meus netos, guardados por Deus. Eu estava dizendo hoje de manhã, falei para alguns pais, eu digo, o que nós estamos vendo aqui, essas crianças correndo de bicicleta, de skate, de roller, de patinete, nem sei mais o que tinha, tanta coisa, e brincando no ping-pong, no fla-flu ali, cama elástica, tinha aqueles infláveis, tinha um castelo inflável que eles desciam ali, legal pra caramba. Eu digo, isso vai marcar a infância dessas crianças, porque vai chegar um tempo, se o Senhor não voltar, e eles vão ter filhos, eles vão lembrar que aqui eles estiveram e brincavam assim. Isso vai marcar. Mas aqui fala que nós, claro que isso é bom, isso é legal, e nós devemos incentivar cada vez mais. Eu achei maravilhoso isso. Mas a Bíblia diz que o amparo, o forte amparo do Senhor, é realmente eu ter temor aos princípios de Deus na minha vida. Isso vai ser amparo e refúgio para os meus filhos. Eu preciso disso para que os meus filhos fiquem guardados do mal, para que eles fiquem protegidos, livres de todo o mal. Nós temos que ter isso no nosso coração, para que possamos o quê? Vivermos uma vida íntegra, temente a Deus, temor a Deus. E o que é temor a Deus, Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste, ou seja, é o que ele é formado, é em que? Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. E a palavra aborreço aqui também nós podemos colocar, que está na linguagem de hoje, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Ali, odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Queridos, nós não podemos ouvir uma piadinha, entre aspas, piadinha, às vezes que nos constrange. Esses dias eu estava no telefone e a minha esposa foi, acho que, quinta ou sexta-feira. Eu tenho um distribuidor lá em São Paulo, do nosso produto lá. Eu já falei para ele que eu sou pastor. Primeira coisa que eu já falo, olha, sou cristão, assim, assim, assim. A esposa dele estava com depressão, orei por ela. Lá em Ribeirão Preto. Quinta-feira ele me liga.
Só olha só, recebi aqui, bababá, e aquele... Eu digo, cara, que isso? Primeiro, eu sou pastor. Segundo, tu está no Viva Voz e a minha esposa está aqui do lado. E ela não está aqui para ouvir essas porcarias. Foi ou não foi, Kit? Sabe? Nós temos que aborrecer o mal. Nós temos que constranger o mal. Porque senão o mal vai te constranger. E o mal vai nos constranger. O pastor falou aqui que no passado, eu também enfrentei isso. Na minha adolescente, eu era o único cristão na minha família. Meus irmãos me gozavam. Então, quando eu chegava na escola, eu era o crente espião. Ninguém sabia quem eu era. Eles não sabiam que eu era cristão, eu estava lá de espião, né? Parecia que eu estava tudo junto com eles. Eu estava sendo dissimulado. Eu estava sendo falso. Por quê? Porque o mundo vai nos constranger, queridos. O mundo vai querer nos tirar daquilo que nós temos vivido. Vai querer nos corromper. Vai querer que nós venhamos o quê? A dar lugar e a sermos iguais. Mas Deus quer nos dar uma família feliz. Deus quer que os nossos filhos tenham refúgio, que nós tenhamos forte amparo. Salmos capítulo 1, né? E eu estou encerrando. Salmos 1 é muito conhecido, né? Diz, bem-aventurado o homem. Bem-aventurado pode ser traduzido por feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Foi o que nós vimos no Salmo 126. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na instrução do Senhor. E na sua instrução medita de dia e de noite. E aí o que vai acontecer conosco? Se nós buscarmos a verdade de Deus, a instrução de Deus, acolhermos, praticarmos, não nos assentarmos na mesa dos falsos, não nos associarmos com os dissimuladores, olha só o que vai acontecer. Como o nosso prazer está na instrução de Deus, nós somos como a árvore que é plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Queridos, ser cristão é vivermos uma vida cristã. Que sabedoria! Não, queridos, é verdadeiramente não nos conformarmos com esse mundo. Romanos fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer nos dar vitória. Deus quer que homens e mulheres possam chegar diante dele. Deus, seja justo comigo, porque eu tenho andado na minha integridade diante de ti. Tu conheces o meu coração. Eu tenho buscado seguir a tua instrução, a te obedecer. Por isso, Deus, sê propício a mim. Guarda o meu filho, livra a minha filha, orienta, Senhor. Dai-me graça, Deus. Abençoa-me no meu trabalho, abençoa a minha saúde, abençoa a saúde dos nossos queridos, como nós vamos orar daqui a pouco. Por que nós podemos pedir isso? Porque nós vamos ser como uma árvore plantada junto à corrente, porque o nosso prazer está na lei de Deus, na lei do Senhor, o temor do Senhor. E tudo quanto nós formos fazer, nós vamos ser bem-sucedidos. Quem quer ser bem-sucedido? Acolha essa palavra no teu coração. Baixa a tua cabeça. Diga assim comigo: Deus, nessa noite, Senhor, a tua palavra
Diga assim comigo: a tua palavra eu acolho no meu coração. Senhor, frutifica, diga, frutifica a tua palavra na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, que eu seja um homem ou uma mulher íntegra, que segue as tuas instruções, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Pastor, as crianças, queremos orar com as crianças, mas eu quero orar contigo antes, junto com o pastor Isaías. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade sobre esse ambiente agora, Pai, ainda mais. Em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que tem trazido mentira, incredulidade, tem trazido dúvida nos corações, em nome de Jesus, que isso saia da tua vida. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem te dado um passo na tua vida, uma caminhada em falsa, duvidosa. Muito obrigado pela participação, pela assistência de vocês. Queremos convidar também vocês para estarem conosco no possível em uma de nossas reuniões. A sede da igreja em Constifé fica na Presidente Roosevelt 313, bairro Navegantes de Porto Alegre. Os cultos que sempre vão ao ar é o culto de quinta-feira à noite e também o culto de domingo à noite. Mas temos ainda domingo de manhã, a partir das 9h30, e também quartas-feiras à tarde, às 15 horas. Temos um encontro também de jovens toda sexta-feira, onde Deus tem abençoado muito esta meninada. Você fica agora com algumas imagens, alguns flashes de tudo aquilo que Deus tem feito em nosso ministério. Você é bem-vindo.